Boa noite, mais uma vez. Então agora, como já foi falado, vai ser anunciado aqui o Evangelho. O objetivo principal dessa parte da reunião, dessa segunda parte da reunião, é para a pregação do Evangelho. Eu gostaria de ler, nós vamos ler vários versículos na Palavra de Deus, começando no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. No primeiro capítulo, 1. No primeiro versículo, 1. Fácil para guardar, né? Fácil para achar, né? Gênesis 1 e 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E nessa criação, verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. Versículo 9, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Antes de continuarmos lendo, nós vimos no capítulo 1, Deus criando todas as coisas. No verso 26 e 27, nos é dito que Deus criou o homem e a mulher. E agora no capítulo 2, versículo 7, nós temos lido novamente da criação do homem. Não é que é novamente. Agora o capítulo 2 nos mostra como é que Deus criou o homem. E depois como é que Deus criou a mulher. Então o verso 7 que já lemos, ele mostra como o Senhor fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18 do capítulo 2, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, auxiliadora, que lhe seja idônea, ou uma ajudadora idônea para ele. Verso 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, varoa, porquanto do homem, do varão, foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos uma carne. Capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse,
não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos ler um versículo em Provérbios, livro de Provérbios, e o capítulo 18. O verso 22. Provérbios 18 e 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Continuamos agora no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Capítulo 17. Nós temos uma pregação do apóstolo Paulo na cidade de Atenas aqui. Não vamos ler essa pregação, mas vamos ler só 2 ou 3 versículos, começando no versículo 24, parte desta pregação. Paulo está anunciando o evangelho, anunciando a Cristo ali, e ele diz no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Vou ler o fim desse versículo 25. Pois ele mesmo, isto é, Deus mesmo, é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue ou de um só homem fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Vamos um pouco mais para frente. Vamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo. E o capítulo 2. Porque isto, verso 3, capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Verso 4, Deus quer que todos os homens sejam salvos. E voltando para Romanos capítulo 12, tem mais um versículo. Romanos 12. Verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas
sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses versículos que vamos ler, mas eu vou pedir para vocês, a cada um, abrir agora suas Bíblias no Salmo 73. Não vamos ler o Salmo. Deixa aberto no Salmo 73. Você pode ver o título, por assim dizer, desse salmo, a parte inspirada do título, que é um salmo de Asaf. Um salmo de Asaf. Asaf, não vamos entrar no contexto todo, mas o que importa aqui para nós sobre Asaf nesse momento é saber que ele era, sim, um servo de Deus, um homem piedoso, temente a Deus, mas Asaf, ele teve uma crise, por assim dizer, na sua vida, e podemos dizer uma crise espiritual. Um homem que procurava viver uma vida de pureza, de fidelidade, de sinceridade, de obediência a Deus. E ele começou a observar, ele começou a olhar para a prosperidade, para a vida próspera de outras pessoas. E de pessoas que ele viu, que ele sabia, que ele percebeu que eram pessoas nécias, ímpias, pessoas que não tinham temor a Deus, pessoas que não se importavam com Deus. Mas essas pessoas prosperavam, essas pessoas enriqueciam-se, essas pessoas pareciam muito felizes com a vida que estavam vivendo, muito satisfeitas. E Asaf, ele começou a invejar tais pessoas. E ele começou a duvidar, podemos dizer, da bondade de Deus para com os seus. Começou a duvidar do cuidado, quem sabe, de Deus para com os seus servos piedosos, para com aqueles que procuram viver de conformidade com a vontade de Deus. E nesta angústia, nestas considerações, ele chega ao ponto, depois de dizer que os meus pés quase se resvalaram, quase que ele escorregou, quase que ele abandona, por assim dizer, a vida espiritual, a sua vida com Deus, porque ele estava sem entender como que é possível pessoas ímpias prosperarem, estarem alegres, estarem contentes, e ele, agoniado com a sua condição, sua situação, ele não conta exatamente como era, mas ele está assim. Mas ele tem uma atitude, ele faz tudo isso até que chega um momento em que ele entra na presença de Deus, até que ele, vamos dizer, ele ora a Deus, ele vai falar com Deus, ele vai dizer isto, mais à frente, eu estava olhando no contexto errado aqui, mas ele vai
Estou procurando o versículo, desculpa. Bom, até que ele entra no santuário de Deus, até que ele entra na presença de Deus. Então Deus lhe dá um entendimento. Deus mostra qual seria o fim dessas pessoas. Qual seria o fim dos ímpios. E então Asaf, ele compreende não as aparências das coisas desse mundo. Não aquela aparência material, aquela aparência que só agrada os olhos, mas ele vê, digamos, a vida como um todo. Ele percebe que o que importa não é essa aparente felicidade que o ímpio goza aqui nesse mundo, mas que é só ilusão, que no fim ele vai ser condenado. E então ele se recompõe na sua vida espiritual, ele se fortalece, ele é fortalecido por Deus, e aí ele escreve esse salmo contando a experiência que ele passou. Obrigado. Eu olhei lá atrás, não era, olhei mais para frente, não era, era no meio, né? Verso 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Muito obrigado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles, dos ímpios. Mas então quando ele se recupera, ele vai escrever esse salmo. E como é que ele começa o salmo? Como é que ele começa? Está aí na sua Bíblia. Verdadeiramente bom é Deus, ou Deus é bom, para com Israel, para com os limpos de coração. Verdadeiramente Deus é bom. Entende? Vou repetir, fazer que nem o Maurício, eu vou repetir. Eu quero que você perceba isto. Verdadeiramente Deus é bom. Você já parou para pensar isso? Não, mas eu não duvido disso. Eu não tenho dúvida de que Deus é bom. Olha, não é esse tipo de entendimento que você precisa. Ah, não, Deus é bom. E deixa ele para lá e eu continuo a minha vida. Verdadeiramente Deus é bom. Estamos falando de um homem que era um servo de Deus, que era um homem temente, que era um homem que viveu uma vida procurando agradar a Deus, mas chega num momento de crise, ele passa por essa crise, ele passa por esses momentos, mas ele se renova, vamos assim dizer, e agora, diante de Deus, e agora ele diz, mas que vacilo meu, né? Deus é bom mesmo. Verdadeiramente Deus é bom. Eu gostaria de dizer que essa é a mensagem, primeiramente, que eu quero deixar com cada um hoje à noite. Seria tão bom que de uma maneira prática, de uma maneira real, de uma maneira contínua em nossas vidas, em qualquer circunstância, seja qual for a situação, seja qual o que estiver acontecendo, que cada um de nós pudéssemos saber verdadeiramente Deus é bom. Não importa o que aconteça, verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com o seu povo, para com os limpos de coração. Verdadeiramente Deus é bom. Nós temos lido, agora vamos voltar para o Gênesis. Nós temos lido algumas coisas, alguns versículos dos primeiros capítulos da Bíblia. E a Bíblia começa, a história começa, a vida começa, o mundo começa, todas as coisas começam com Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas.
No princípio, antes do princípio, só havia Deus. Antes de Deus criar todas as coisas, só havia Deus. Se estamos aqui, é porque Deus nos criou. No princípio, Deus criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E eu destaquei alguns versículos no capítulo 1, na nossa leitura. No verso 3, quando Deus faz a luz, o que Deus viu? A luz era boa. Então Deus começa e diz, e viu Deus que a luz era boa. Depois, nós lemos versículo 9 e 10, quando Deus faz a separação da terra, da água, faz terra, mares, ajuntamente, chamou águas, chamares, viu Deus que era bom. E você vai encontrar mais vezes, eu pulei algumas, cada vez que Deus vai criando alguma coisa, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Depois ele cria o homem, e o versículo vai dizer, nos 26 e 27, que ele criou homem e mulher, os criou, mas há um intervalo entre a criação do homem e da mulher, vocês concordam? Que há um intervalo? Alguns acham que é intervalo de horas, eu particularmente penso que é intervalo de dias, mas não vou discutir este fato, é provocação só, pode pensar depois. Eu creio que não é intervalo de horas, que a mulher não foi criada no sexto dia. Foi projeto de Deus criar a mulher desde que criou o homem. Mas deixamos isto. O importante agora é o que vem. Ele diz, depois que criou o homem e no seu propósito, verso 31, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. Agora, no capítulo 2, nós vamos ver detalhes de algumas coisas que Deus criou. Do homem, do jardim, do ambiente que ele vai colocar o homem, o ser humano e provavelmente os animais e todas as coisas, até que as plantas da terra nascessem, chegassem no seu tamanho normal. Deus vai plantar um jardim, não lemos isso. E Deus forma o homem do pó da terra, forma aquele jardim, e ele coloca o homem naquele jardim, e ele dá aquela ordem para o homem, para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando chegamos no versículo 18 do capítulo 2, a palavra de Deus está contando como ele fez as coisas, e no verso 18, Deus disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Se você voltar para o capítulo 1, eu vou dar isso como, quem sabe, uma tarefa para você depois. Às vezes alguém já fez isso. Se você voltar para o capítulo 1 e achar aqueles versículos, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, conte quantas vezes. Fica para a lição, veja quantas vezes. Mas agora pela primeira vez, depois ele vai dizer, viu Deus que era muito bom, versículo 31, mas agora Deus vai dizer, ou a Bíblia diz, Deus disse, não é bom. Agora Deus viu uma coisa que não era boa, que faltava. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então, eu far-lhe-ei, vou fazer para ele uma mulher, uma auxiliadora, uma adjuntora, conforme a versão, idônea. Se você continuar lendo o capítulo 2, Deus vai trazer, antes de fazer a mulher, Deus vai trazer os animais para que Adão dê o nome.
E ele vai dando os nomes aos animais, e no verso 20 é dito: e Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Eu não sei quantos foram, centenas, talvez milhares, eu não sei, mas ele foi dando o nome, e diz o verso: mas para o homem não se achava auxiliadora idônea. Ele está contemplando os animais e diz: mas para o homem não se achava auxiliadora idônea. E aí então, quando Deus faz cair um pesado sono sobre Adão, tira-lhe uma costela e daquela costela faz uma mulher para Adão. E agora, quando Adão se desperta daquele sono, ou se Deus o despertou, quem sabe a própria mulher, no texto não diz, mas quando Adão vê aquela mulher, então ele disse: ah, essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, varoa, porquanto do varão foi tomada. E aqui nós temos a instituição do casamento, não vamos tratar disso, não é esse o nosso ponto. Mais tarde, quando Deus pergunta para Adão, Adão, onde estás? E por que comeste depois da árvore? Ele diz no verso 12 do capítulo 3, a mulher que me deste por companheira. Então ele entendeu que ela era companheira dele. Mas o que eu quero trazer com isso? Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas boas, tudo que Deus criou, ele disse, é bom. Deus criou o homem, a mulher, e Deus disse, é muito bom, ou a palavra diz, e viu Deus que era muito bom, tudo muito bem. Antes de criar a mulher, Deus fez questão de deixar registrado que ele percebeu uma necessidade que o homem tinha, uma necessidade maior do que todos os alimentos, comida que tinha no jardim, tinha tudo para comer, ambiente, serviço, que faz parte da vida. O homem já tinha tudo, mas Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Deus viu uma necessidade e Deus supriu essa necessidade o melhor que podia. A gente gosta de pensar, provavelmente a mulher mais bela que já existiu. Enfim, Deus supriu. Nós temos lido um versículo em Provérbios, só para encaixar aqui: aquele que encontra uma esposa alcança benevolência do Senhor. Alcança benevolência do Senhor. Deus é quem preparou-nos para isso, preparou homens para ter a sua esposa. Isso é plano, isso é da parte de Deus. Eu quero que você perceba em tudo isso, em todo esse cuidado, em toda esta criação, e tudo isso que estamos vendo aqui no início. Há muitas coisas que já foram ditas e aprendemos desses versículos, mas eu quero que você perceba o cuidado que Deus tem com o homem, com o ser humano. A preocupação que ele tem com aquele ser que ele criou à sua imagem. Aliás, a própria maneira como Deus criou o homem, a própria estrutura, a própria composição do ser humano, espírito, alma, corpo, feito à imagem e semelhança de Deus, demonstra que Deus tem, sim, um afeto muito especial pelo ser humano. Deus é bom para conosco. Deus quer o melhor para as suas criaturas. Mas para qual criatura Deus quer o maior bem? É para os animais ou para os homens? Para os seres humanos? Para o homem, para os homens, para o ser humano. Podemos provar isso biblicamente. Hoje, e eu não sou contra, muito pelo contrário, eu gosto muito de animais. Gosto de gato, gosto de cachorro e de outros. Cachorro eu gosto um pouco mais longe, dependendo do tamanho dele.
Mas eu gosto de gato, cachorro e todos os bichos. Mas o ser humano é mais importante para Deus do que os animais, embora Deus criou todos. Deus é verdadeiramente bom para com os seus, para com os limpos de coração. Deus quer o bem do ser humano. Como corre? Quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, bem conhecido, não preciso demorar muito, eis que um ser, que a Bíblia apresenta ele pela primeira vez, verso 1, a serpente era mais astuta. Apresenta como um ser astuto. Eu também entendo que a serpente é sim uma personificação aqui do próprio diabo, do próprio Satanás, como é dito lá em Apocalipse. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Mas enfim, o diabo vem, e o que nos importa agora é que ele vem tentando a mulher, como nós sabemos, mas eu vou chamar a sua atenção, a nossa atenção para um ponto só. Ele vai dizer para a mulher, é assim que Deus disse, não comer todas as árvores, podemos comer, mas dessa não, enfim, você sabe. Por que não pode comer? A mulher diz, porque vamos morrer. Nem tocar nela, a mulher disse, para que não morrais. Então a serpente diz no verso 4, certamente não morrereis. Ok, já está indo contra a palavra de Deus. Deus disse, certamente morrerás. A serpente disse, certamente não morrerás. Alguém está mentindo. Mas tem mais o que ele falou, e é esse outro ponto que eu quero destacar. Ele diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu quero que você perceba uma coisa. Com muita astúcia, com uma sabedoria para enganar, para mentir até, Satanás, a serpente aqui no caso, o diabo, ele está sugerindo, ele está fazendo com que a mulher duvide da bondade e da boa intenção de Deus para com a sua criatura. Deus é bom. Verdadeiramente Deus é bom. Deus quer o melhor para as suas criaturas. Deus quer o melhor para o ser humano. Imagine se Deus não queria o melhor para Adão e Eva, o homem e sua mulher, ali naquele jardim. Mas a serpente está dizendo, Deus não quer que vocês sejam, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu sei que há muitas coisas que nós não vamos entrar por trás dessas palavras da serpente, por aquilo que acontece, mas obviamente, aqui é introduzido na mente humana e depois na atitude humana, decisões, alienados, afastados de Deus. O homem, a mulher, o homem, começou aqui a tomar a ter certas decisões, escolhas na sua vida, certas escolhas na sua vida, não mais tentando ouvir e ficar com a palavra, com a vontade de Deus, mas isso não é bom para mim. Aqui tem alguma coisa melhor. O que Deus quer para mim, o que Deus, no caso aqui como exemplo, olha, então é assim. Deus não quer que nós sejamos, tem coisas então que Deus não quer. Então eu vou fazer a minha escolha. Então eu vou tomar o meu rumo. Eu vou fazer a minha decisão. Eu vou atrás do meu interesse. Eu vou buscar o que me agrada. Eu vou buscar o que eu quero. Porque Deus não quer. Mas o que Deus não quer para mim não é bom. Bom é aquilo que eu quero.
Bom é aquilo que está sendo me oferecido. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar aqui, mas no momento em que a mulher toma aquele fruto e come, dá ao seu marido e eles comem, eles tomam uma decisão contrária àquilo que Deus falou, mas por quê? Por incredulidade. Por incredulidade. Não vai morrer. A verdade não é que vamos morrer. A verdade é que, se comermos, vamos alcançar um patamar de sabedoria, de entendimento que Deus não quer que a gente tenha, mas eu quero. Eu acho que eu posso dizer que desde então, acho no sentido de apenas para dizer isso, mas a gente vê isso, que desde então, o ser humano tem feito escolhas na sua vida, contrária à vontade de Deus, e sabe que é contrária. Muitas coisas que fazemos, muitas escolhas que fazemos, muitas decisões que tomamos, muitos caminhos, muitos rumos que vamos, são totalmente contrários ao querer de Deus, totalmente contrário à vontade de Deus. Mas, na verdade, vamos ser honestos, nós nem queremos saber qual é a vontade de Deus. Nós nem estamos interessados, por quê? Como diz Paulo, escrevendo aos Efésios, todos nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo, mais embaixo, a vontade da carne e dos pensamentos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós procuramos fazer as nossas decisões e escolhas longe da vontade daquilo que Deus quer. E começou aqui no jardim. Mas para nós corrermos e terminarmos, não avançarmos na hora, o pecado entrou, e essa é a condição do ser humano. Nós precisamos pregar o evangelho, é por isso. Porque o homem não vai nunca fazer a escolha. O evangelho é para abrir os olhos que Satanás cegou, os olhos do nosso entendimento. Mas nós temos lido alguns versículos e eu quero só usá-los para mostrar que Deus ainda quer o melhor para todos nós. Nós temos lido naquela pregação de Paulo, em Atos capítulo 17, verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Entende? O que é que Deus precisa de você? Você acha que Deus precisa de você? Você acha que Deus precisa de mim? Você acha que Deus precisa de nós? O que vocês pensam? Deus precisa de nós? Não, ele diz como se ele precisasse de alguma coisa. Não, ele não precisa. E ele diz, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. É Ele que dá a todos vida. Você está vivo? Estamos vivos aqui? Sabe por quê? Porque Deus nos deu a vida. É Ele que nos dá a respiração. Vimos ontem, respira. Tem o oxigênio. Mas se Deus tirar a sua respiração, o oxigênio continua. Mas você morre. É Ele que te dá a vida e a respiração, mas tem mais. O que mais que Ele te dá? Tudo mais, aqui diz todas as coisas, tudo mais. Tudo que você tem, tudo que você é, depende de Deus. Se Deus quiser que você seja próspero na vida, você vai ser. Se Ele não quiser, você não vai ser. Não, mas eu vou estudar, vou me esforçar, vai nada.
Se Deus não permitir, você não vai a lugar nenhum, não vai ser nada, nunca, jamais. Você só é o que você é, você só está onde você está, ou nós, né? Não estou falando de você, estou falando de todos, porque Deus permite. Porque Deus está permitindo. A hora que Ele dizer, chega, corta o fio da nossa vida. Quando o fio de prata for cortado, o pó volte à terra de onde era e o Espírito volte a Deus, que o deu e acaba. Então você respira, você está vivo, você faz planos, você tem realizações. Então sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque verdadeiramente Deus é bom e Ele está permitindo. Ah, se você se armasse com esse pensamento, não aqui no acampamento, mas para a sua vida. Tudo que está acontecendo na minha vida, Deus então está permitindo. Aí quando acontece alguma coisa ruim, bom, é o caso que nós já vimos do Asaf. Até nisso ele vai entender. O fim de todas as coisas, no fim de tudo, Deus quer o melhor. Se você... Eu vou usar mais 5 minutos para terminar, tá? Eu vou passar só 5 minutos. Permita-me isso. Mas se você voltar para o capítulo 73, do Salmo 73, né? Só um pouquinho e depois olhar aquele último texto para concluirmos. O Salmo 73. O Asaf... Ele vai, depois daquela crise, ele vai dizer, vou ler a partir do versículo 25, terminando o Salmo, ele diz, o 24 antes, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Isso é Ele. Mas olha o que ele diz agora, 27. Pois eis que os que se alongam de ti, aqueles que se afastam de ti, aqueles que vivem longe do Senhor, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Esse é o resultado final daquele homem que passou por aquela crise. Ele não tem ninguém maior, ninguém no céu a não ser Deus, e na terra Deus é tudo para ele. Mas Deus nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Mas por fim, o mais importante, o mais necessário que Deus nos dá, 1 Timóteo capítulo 2. O versículo 4. Ele vai falando que, porque isso, verso 3, isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, é orar por todos os homens, interceder por todos os homens. Isso é bom, por quê? Porque Deus quer que todos os homens se salvem ou sejam salvos. Deus quer que todos os homens, quando ele fala todos os homens, são homens e mulheres, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Se Ele quer que todos sejam salvos, é porque todos precisam ser salvos. Necessitam. Porque o pecado entrou no mundo e Deus é bom, e Deus nos dá vida, Deus nos dá respiração, Deus nos dá todas as coisas, e Deus também nos oferece a salvação, porque precisamos. Deus quer que todos os homens sejam salvos, e por isso todos precisam, porque todos precisam. E se Deus quer que todos os homens sejam salvos, todos podem ser salvos. Não há exceção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se Deus quer que todos os homens sejam salvos,
e que todos podem ser salvos, por que não são todos salvos? Bom, porque aí vem uma questão. Deus providenciou salvação para todos. Verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Deus providenciou um mediador. Aí ele diz o qual Jesus, esse homem que é Jesus, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então, Deus quer que todos os homens sejam salvos, todos precisam ser salvos, todos podem ser salvos. Deus providenciou um mesmo mediador, um mesmo Salvador para todos, um Salvador que deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos. Porém, todavia, contudo, você precisa crer, você precisa aceitar esta salvação. Deus é bom, verdadeiramente Deus é bom, Ele te dá vida, Ele te dá respiração, Ele te dá todas as condições que você precisa para viver e, sobretudo, acima de tudo, Ele te dá a oportunidade de salvação. Ele já fez tudo o que precisava. Logicamente, o inimigo sempre vai querer, o mundo também, vai querer se opor a isto, achando que a vontade de Deus para a sua vida não é boa, que aquilo que Deus quer para você é algo ruim, algo que vai tirar a sua alegria, vai tirar seu prazer, vai tirar o seu gozo nesse mundo. Mas entenda que a vontade de Deus, Romanos 12:2, é boa, perfeita e agradável. E ele diz lá, para não sermos conformados com este mundo, com a ideia desse mundo, de tomar decisões separadas de Deus. Não se conforme com isso, não aceite isso. Eu sei que ele está falando para crentes, estou só aplicando para todos. Não se conforme com a ideia, com o padrão do mundo, mas transforme os vossos entendimentos, as vossas mentes, pela palavra de Deus, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Através da salvação, primeiramente, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente Deus é bom e quer o melhor para você. Você tem que querer, aceitar. Que Deus nos ajude a entender e a viver na luz desta verdade. Amém. Amém.